Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quem veio pela manhã vai ter maior facilidade de pegar, especialmente o início da nossa reflexão aqui. Nós falamos em Hebreus 12, os versos 1, 2 e 3. Nós falamos de uma carreira de fé, de uma maratona no exercício da fé que o Senhor nos confia, que o Senhor confia a cada um dos seus servos, das suas servas. E ali, hoje pela manhã, eu lembrei que antes de nós corrermos, muita gente já correu, muita gente já exerceu fé. Muitas pessoas são citadas em Hebreus capítulo 11, na galeria de heróis e heroínas de fé. E que essas pessoas, elas, como exemplo que são, que se tornaram, nos incentivam a ir adiante. E cada uma delas tem uma lição muito preciosa para nos trazer. Se você ler mesmo a síntese da galeria de fé, que menciona o envolvimento de cada coração junto ao propósito de Deus, junto à carreira que Deus lhe propôs correr, no seu tempo, na sua época, nos desafios de fé que ele viveu ou ela viveu na sua vida, nós vamos ter sempre bons conselhos, boa orientação, e vamos ter estímulo e encorajamento, para agora corrermos bem a carreira que o Senhor nos propôs. Por isso, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês hoje para a vida de Noé. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre o dilúvio, falamos sobre as causas do dilúvio, falamos sobre o propósito de Deus com o dilúvio, falamos nas consequências, tudo que aconteceu, tudo que veio da parte de Deus à humanidade, à terra, a partir do dilúvio. Mas hoje nós queremos falar do personagem central, usado por Deus, chamado por Deus, confiado na missão de preparar a arca, para o momento do dilúvio, sendo o agente de Deus que vai dar continuidade à geração humana, e também de animais, na obediência que prestou ao Senhor. Então, o que Noé poderia falar ao nosso coração? O que ele teria a dizer? Qual seria a mensagem central de Noé para a nossa vida, quando nós pensamos no que ele fez, no que ele viveu, na forma como ele exerceu o seu papel, correu a sua carreira, naquilo que Deus lhe confiou, na missão que Deus lhe confiou, no seu tempo, no tempo da sua geração, com o acontecimento do dilúvio, que é o acontecimento maior, que marca a vida e a história de Noé. Noé viveu 950 anos. Ele entrou na arca com 600 anos. Mas, com certeza, o fato mais marcante, projeto que ele mais se envolveu, foi o projeto da construção da arca. E foi o momento mais duro, que exigiu maior fé, maior confiança, o passar pelas águas do dilúvio. Quando ele entra na arca, e a porta da arca é selada, e ele não sabia quanto tempo ia durar a chuva, quanto tempo ele ia passar lá dentro. É certo que passou quase um ano. Mas naquele tempo lá, quando eu meditei da outra vez, nós falamos do dilúvio, E agora nós queremos falar da mensagem que Deus traz ao nosso coração, uma mensagem central que Noé teria a dizer para mim e para você, quando estamos correndo também a nossa carreira de fé. Quando somos desafiados também na missão que Deus nos confia à mão para fazer. Eu quero começar lendo o texto de Hebreus, ali está capítulo 1, mas é capítulo 11, do verso 6, 7, de Hebreus 11. Esse texto você pode abrir a sua Bíblia aí. Hebreus 11, verso 7, 6 e 7, tá bom? A Gabi vai nos ajudar, porque ela vai projetar o texto para você. Mas a palavra de Deus, falando de heróis e heroínas da fé, homens e mulheres que correram a carreira, que exerceram a sua confiança, que foram instrumentos do agir de Deus para cumprir os seus propósitos,
que no capítulo 12 é chamado de testemunhas, né, que assistem hoje e que nos assistem também com o seu exemplo. Nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo em Hebreus 11, 7 e 8, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É a menção aí de Noé no quadro de galeria de heróis e heroínas da fé. Já o outro texto que eu tenho na tela da nossa reflexão nessa noite é Gênesis. E aí então, quero chamar a atenção de vocês para esse texto aí, tá bom? Gênesis, no capítulo 6, verso de 5 a 9. Não sei se você consegue ler aí, a letra está pequena? Dá para ler, irmãos? Quem consegue ler aí? Bom, então vamos lá, quem consegue, lê comigo, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Acredito que se Noé tivesse que resumir numa frase, em um ensino, o que ele aprendeu com a história da arca, seria essa expressão de tema da nossa reflexão. Uma pessoa, somente uma pessoa, pode fazer a diferença. Às vezes nós achamos que somos poucos, né? Para mudar um ambiente, para proclamar o Evangelho, para sustentar um princípio de fé, para correr, para cumprir bem uma carreira que Deus nos propõe, uma missão que Deus confia à nossa mão para realizar. Mas nós vemos que na história de Noé, Noé traz ao nosso coração essa preciosa mensagem. Você, eu, nós, às vezes, em determinados ambientes, somos os únicos cristãos, os únicos que podem conduzir as coisas, fazer as escolhas, sustentar de fato na vida um pendão real da fé em Cristo Jesus. Na sala de aula, no ambiente de trabalho, na vizinhança onde você vive, às vezes você na sua casa é o único cristão ali, por enquanto. É o único que chegou ao conhecimento da graça de Deus. E que entende que Deus tem uma carreira de fé, de confiança, para você correr. Uma missão que Ele confia à sua mão de fazer discípulos de todas as nações, começando na sua casa, começando junto aos seus amigos, começando no seu ambiente de trabalho, naquele lugar difícil, duro, de sustentar o Evangelho e a fé. Mas Noé está dizendo que uma pessoa só, você pode, eu posso fazer a diferença. O contexto bíblico nos mostra que havia toda uma geração corrompida, toda uma geração que havia se voltado contra o Senhor, contra o querer de Deus, contra o propósito de Deus, contra os mandamentos de Deus, uma geração que estava vivendo indiferente quanto à existência de Deus. Mesmo que cresce que Deus existe, vivia como se Ele não existisse, como se Ele não pudesse interferir em nada, coordenar nada, como se Ele não merecesse nenhuma adoração, nenhuma obediência, nenhum culto, nenhum reconhecimento por parte do ser humano, como se Ele não precisasse ser buscado, como que se a geração não precisasse de Deus e pudesse dar conta, né, conduzindo a vida do seu jeito, fazendo cada um o que achava justo, correto, aos seus próprios olhos.
quando Deus contempla essa humanidade, Ele percebe muita iniquidade, muita maldade, muita perversão, muito pecado, muita desobediência. E diz o texto que Deus, ao contemplar o coração do homem tão corrompido, tendo feito a sua imagem e semelhança, tendo criado o homem para se relacionar com ele, e esse homem agora não se relaciona, pelo contrário, dá as costas para Deus, ele fica muito entristecido. E ele começa a pensar em destruir toda a raça humana e todos os animais da terra, toda a criação que, quando ele terminou de criar, ele disse: eis que tudo é muito bom. E contemplando a humanidade, ele identificou alguém diferente. Noé era esse homem. Esse homem que o texto diz que era justo no meio dos injustos. Um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Parece que é o único que preserva ainda um sentimento de justiça, uma proposta de justiça, um comportamento de integridade, dentre toda a população no seu tempo, toda a sociedade nos seus dias. É só ele. Só ele. Então, olhando para esse texto e para esse contexto que vemos na vida de Noé, pensando naquilo que ele pode transmitir ao nosso coração para nos encorajar, para nos fortalecer, na nossa caminhada de fé também, no nosso propósito de bem servir o Senhor, dentro do querer de Deus com a nossa vida, nós vemos que Noé é aquele que faz a diferença sozinho para as gerações futuras, começando pela sua casa. O fato de Noé expressar integridade, ter um viver diferente, diferenciado, zelar pelas coisas de Deus, buscar o Senhor, buscar praticar a justiça, fez com que ele vivesse a oportunidade não só de construir a arca, que é um grande trabalho, um trabalho de muitos anos, mas também de colocar dentro da arca toda a sua família. Nós vamos ver no livro de Gênesis que a ordem de Deus vai ser, depois da arca construída e de todos os animais estarem já dentro da arca, entra na arca, tu e toda a sua casa. Traz os seus filhos, traz a sua esposa, traz as suas noras. A integridade, o procedimento diferenciado de Noé promove bênçãos para a geração futura, a começar pela sua família. Quando nós vivemos a integridade, a justiça aos olhos de Deus, quando nós nos colocamos de fato buscando o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, quando o nosso coração é o coração que confia em Deus e que busca obedecê-lo, a nossa família é abençoada no nosso procedimento. O Deus que estende a mão para nós, estende a mão sobre o nosso lar. O Deus que abençoa o nosso trabalho, faz com que possamos colocar pão sobre a mesa para toda a nossa família. O Deus que tem planos e projetos para nós, inclui também aqueles que são nossos, os nossos filhos, os netos que virão, o nosso cônjuge. É só você começar a olhar e perceber o quanto Deus já abençoou a sua família na sua vida, em razão do seu procedimento de confiança diante de Deus, em razão do seu propósito de aplicar à sua vida todo o ensino, toda a instrução que Deus te dá para a família. Quando você, pai, se torna não só o pai na sua casa, mas o sacerdote que zela pela espiritualidade do seu lar, da sua casa. Quando você, mãe, consegue realizar as suas ações, o seu trabalho, como aquela mulher, zelosa, como a mulher mencionada em Provérbios, a mulher virtuosa, a mulher que no seu proceder diante de Deus consegue santificar a vida dos seus filhos, a vida do seu cônjuge, do seu esposo. Muitas das bênçãos de Deus na nossa casa, elas vão atingindo a nossa geração futura, os nossos filhos, porque nós estamos fazendo a diferença.
Nós estamos lançando no coração, na vida deles, a boa semente. Com a nossa palavra, com o nosso exemplo, com o nosso procedimento, com os sonhos, com os projetos, com as escolhas, com as prioridades que criamos para nós e para os nossos. Noé é esse homem que está voltado para o querer de Deus, que está agindo diferente de toda a sua geração. E de repente ele está gerando possibilidades futuras, bênçãos futuras para gerações que vêm por aí. A começar pela sua família, que em razão da sua integridade, em razão do seu proceder justo, em razão do seu voltar-se para o Senhor, está vivendo agora a oportunidade de entrar na arca e ser salvo do dilúvio, quando toda uma geração vai ser exterminada. É o proceder de Noé, que promove salvação, que cria oportunidade, né, para que aquela geração fosse preservada, para que os seus filhos, as suas noras, a sua esposa, seja preservada diante do dilúvio, quando toda a raça humana vai ser exterminada. Noé e a sua família é preservada. Olhe bem a importância de você entender quanto pode ser diferenciado o seu papel junto à sua família, mesmo que seja por enquanto só você, que entende a vontade de Deus, que compreende que Deus te confiou uma missão, que sabe, que se esforça para exercer a fé no tempo adverso, no tempo da dor, no tempo da luta, no tempo da tempestade, junto à sua família. Quando todos estão querendo tomar caminhos errados, quando todos estão querendo, quem sabe, decidir conforme o propósito do seu coração, conforme a influência do mundo, e você fica ali lutando dentro de um princípio diferente, diferenciado, você está preservando a sua família, você está abençoando a geração que vem por aí, que vem surgindo a partir da sua casa. E é claro, meus irmãos, minhas irmãs, que Noé, ele preserva todas as gerações futuras. Se nós existimos, é porque Noé entrou na arca. Se a humanidade se multiplicou, espalhou-se aí pelo mundo, pelo planeta Terra, em tantas regiões, em tantos lugares, é porque Noé prestou obediência. É porque Noé confiou na palavra, na promessa de Deus. O agir de Noé preserva gerações futuras, inclusive a minha e a sua. Então você pode fazer a diferença para a sua casa, você pode fazer a diferença para as gerações que vêm vindo por aí, se você entender, né, o propósito, o desafio e o abençoar de Deus a partir da sua vida. Há uma história de que um jovem começa a contemplar um senhor já de 80 anos, semeando no campo, plantando no campo maçãs, macieiras. E ele já tinha 80 anos, mas ele plantou várias macieiras. E esse jovem então chegou próximo desse senhor, já de 80 anos, e disse: o senhor que está plantando essas macieiras não está pensando na possibilidade de colher dos frutos que essas árvores vão produzir daqui a algum tempo. Ele disse: não, eu não estou pensando, mas eu sei que alguém um dia vai colher. Então o que a gente faz, irmãos, na diferença que a gente pode fazer, de integridade, de justiça, de obediência a Deus, de cumprir a nossa missão, de exercer a nossa fé, nós não sabemos quem vai colher, mas nós sabemos que alguém vai colher. Não sabemos quem vai ser abençoado, mas nós sabemos que Deus pode abençoar e tem abençoado, como já abençoou a nossa vida, através do viver dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E tem abençoado a geração da igreja presbiteriana hoje, em São José dos Campos, a partir daquela geração que viveu lá atrás e que deu início aos trabalhos aqui, para que hoje nós pudéssemos estar glorificando ao Senhor. Alguém agiu, alguém trabalhou, alguém confiou, alguém cumpriu a sua missão, para que nós pudéssemos colher o que nós colhemos hoje. E para que nós pudéssemos desfrutar, né, de todas as bênçãos que Deus, no decurso do tempo e da história, vem trazendo à vida da igreja, à sua vida,
ao seu reino a partir do viver de cada membro, de cada servo bom, de cada serva fiel. Então acredite, Noé, ele vem nos dizer que você pode fazer a diferença para as gerações futuras. Você pode fazer a diferença para Deus. Toda uma geração pereceu. Quando Deus contemplou Noé, ele disse: eu vou preservar a raça humana, eu vou preservar a criação, eu vou preservar os animais, eu vou fazer a partir deste homem. Ele vai fazer a diferença, eu vou fazer a diferença através dele. Eu vou criar a oportunidade, eu vou gerar novas possibilidades, mas vou fazer a partir de Noé. Por isso que Noé entra na galeria de heróis de fé. É um dos primeiros nomes a ser mencionado, porque ele recebeu de Deus uma missão e foi capaz de confiar no Senhor para cumprir a missão que Deus lhe confiou a mão para fazer, para correr a sua maratona de fé. Não é uma missão fácil, é a missão de construir um barco muito grande, usando o recurso das suas mãos e contando com a ajuda apenas da sua casa. É a missão de acreditar que Deus vai inundar a terra com as águas, num tempo em que não havia ainda nem chovido. A terra era regada pelo orvalho da noite. Noé começa a proclamar o dilúvio e o faz durante muitos anos, construindo a arca quase 40 anos. E as pessoas começaram a chamar de quê? Velho gagá. Sujeito é idiota, desculpe a expressão. Sujeito tolo. Mas o que deu na cabeça desse velho? E vocês podem ter certeza que essas expressões são as menos pejorativas que Noé pode ter ouvido. Ele tem outras coisas muito mais que ele ouviu, que visava desacreditar o seu nome, e que visava de fato colocá-lo numa condição de ridículo, ser ridicularizado. Mas ele sabia que tinha recebido uma missão de Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou na promessa de Deus, ele se pôs a construir uma arca num local muito longe das águas, porque o local onde ele constrói a arca, devido ao seu tamanho, não está próximo de rio nem de mar algum. Ele constrói um grande barco num vale, num lugar seco, mas porque Deus o chamou para exercer fé e confiança, para ser um instrumento por meio do qual Deus ia fazer a diferença, possibilitar a raça humana de ter continuidade na sua história, a partir da família de Noé, de geração a geração, enchendo a terra, povoando a terra, como nos dias de hoje. Então Deus age na história, Deus age na história. Deus é capaz de fazer tudo, Deus fez tudo do nada. Mas o agir de Deus a partir da criação e a partir do criar o homem, formar o homem à sua imagem e semelhança, meu irmão, minha irmã, vai sempre passar por você ou por mim, pela galeria de heróis de fé. Deus vai contar sempre com uma pessoa, ou com várias pessoas. Vai contar com alguém como Moisés para tirar o povo do Egito, ou como Davi para se tornar um grande rei de Israel. Vai contar com Sansão para ser o ungido de Deus e no tempo dos juízes livrar Israel do povo que o subjugava. Vai contar com uma rainha Esther para interceder pelo povo e ser a mulher usada por Deus, levantada por Deus, para preservar a nação de Israel no seu tempo, nos seus dias, intercedendo por ela junto ao rei,
seu esposo. Há sempre alguém. E aqui Deus fez por meio de Noé. E Noé então vem nos fortalecer, nos animar, quando a gente começa a pensar no tamanho da missão, no tamanho do desafio, no quanto nós precisamos ter fé para confiar em Deus e para vencer aqueles que acham que nós estamos gagá, que nós estamos vivendo num tempo ultrapassado, que nós estamos lutando por princípios que não existem mais, por valores que o ser humano não reconhece, não considera, e que você está sozinho na sua integridade, na sua justiça, no ambiente onde você vive, nas causas que você defende, e Deus vai dizer para você: vamos lá, eu estou fazendo, são princípios meus, são valores meus, é vontade minha, que está sendo preservada a partir da sua vida. Você pode fazer a diferença, você sozinho. Vai ser um instrumento que eu vou usar, vai ser através de você que eu vou fazer, para quebrantar o coração daquele que sempre esteve endurecido, para abrir a visão, para tirar dos olhos a escama daquele que nunca conseguiu ver a grandeza do amor de Deus revelado na cruz do Calvário. É a partir da sua vida, da sua palavra, quem sabe do seu silêncio, que a obra do Senhor vai ser realizada no propósito que Ele tem, no tempo e no lugar onde Ele tem te levado. Você pode fazer a diferença se colocando como um instrumento por meio do qual o Senhor tem agido ou vai agir, para cumprir e para estabelecer os seus propósitos junto aos povos, junto à cidade, junto à empresa, junto à vizinhança, junto ao grupo de amigos. Uma pessoa só pode fazer a diferença, fazendo a diferença em qualquer época. Às vezes a gente pensa assim: como que eu vou fazer a diferença? Eu sou tão novo. Como que eu vou fazer a diferença? Eu já sou muito velho. E Moisés escreveu o Salmo dizendo que o ser humano, ele chega aos 70 anos, ao vendo robustez 80, mas o que passar disso é canseiro e enfado. É a conclusão que ele dá no Salmo 90, que ele mesmo escreve, no cântico que ele escreve quando ele completa 80 anos. E Deus o toma com 80 anos, no deserto, e o faz voltar a Israel, e por mais 40 anos Deus usa Moisés como instrumento para resgatar o seu povo do Egito e para guiá-lo no deserto até as portas da terra prometida. Quando Moisés acreditava que não dava para fazer mais nada, que agora o que viria para a sua vida, para a sua história, era canseiro e enfado, que se ele tivesse que libertar o seu povo de alguma escravidão, de algum jugo de escravidão do Egito, ele tinha que ter feito lá atrás, até ele tentou fazer, quando ele foi contra o egípcio e o matou defendendo um hebreu, mas é nesse tempo que ele teve que fugir, porque ele não aguentou a força da pressão, da perseguição de Faraó, da casa onde ele foi criado. Agora aos 80, quando a vida mostra para ele que o que passa disso são limitações, Deus o toma e o torna um grande instrumento, e Moisés sozinho vai diante de Faraó, e Moisés conduz o povo, lidera o povo, disciplina o povo, orienta o povo, sendo um instrumento de Deus, traz a palavra de Deus ao povo, se torna o grande líder dessa numerosa nação de Israel, não só para libertá-la, mas para conduzi-la pelo deserto até a porta da terra prometida, na promessa de Deus à nação. E quando ele chega aos 120, Deus o toma para si. Ele vai para um monte e o povo nunca encontra o seu corpo para sepultá-lo, embora procurem, aos 120. Mas o texto diz que aos 120 ele tinha a mesma formosura, a mesma força, as mesmas condições físicas e clínicas dos 80. Foi preservado pelo Senhor, como no momento do seu chamado, já apontava para isso. Era uma sarça que ardia e não se consumia. Ele teve muitos embates,
Ele viveu no deserto, ele poderia ter vivido muitos desgastes emocionais, psicológicos, físicos, com o passar dos anos, do tempo, no deserto, na escassez de recursos, mas Deus lhe preservou a saúde, Deus lhe preservou a robustez, mas ele fez a diferença no seu tempo, quando ele mesmo, no seu salmo, já tinha dito, não dá para fazer mais nada, daqui para frente é limitação, são dores que vêm, são dificuldades que encontramos, o que passa de 80 é canseiro e enfado. Foi o tempo mais produtivo desse homem diante de Deus. Foi o tempo mais produtivo desse homem para a sua geração. Quando ele era jovem no Egito, ele não fez pelo seu povo. Ele não fez a diferença. Enquanto estava sendo criado no palácio. Não fez nos outros 40 anos que passou no deserto. Não do jeito que fez nos últimos 40. Então dá para fazer a diferença, irmãos, em qualquer época. Você não precisa pensar que é velho demais. Moisés tinha 80, viveu 120. Noé tinha quantos quando começou a construir a arca? 600, viveu 950. É o que o relato bíblico traz para nós. Poderia ter pensado, Senhor, vê se acha alguém íntegro, alguém justo, mais novinho, eu estou meio velho. Vê se acha alguém que tem um braço mais forte, que tem uma coluna mais resistente. Esse trabalho aí é demorado, é árduo. Eu já passei da metade da maratona, não é assim? Já tinha passado da metade. Viveu 950, já tinha 600, falou, não é mais para mim. Qualquer pessoa que entende o chamado de Deus, a missão que Deus lhe confia, que guarda no coração uma fé, uma confiança no Senhor, para viver a vida de fé no seu tempo, consegue fazer a diferença. Seja ele ancião, ou seja ele bem novo. Com quantos anos a serva do grande general do exército da Síria, Naamã, pôde ser instrumento de Deus para fazer a diferença naquela vida? Porque aquele homem era herói de guerra, mas diz o texto bíblico, porém leproso. Tinha o prestígio da nação, não podia ter o prestígio mais da sua família, da sua casa. Tinha o prestígio, o reconhecimento da nação, mas não podia viver no meio do povo, cumprimentando o povo. A lepra fazia com que ele tivesse de se excluir da sociedade. Todas as batalhas ganhas, daqui a pouco ficariam esquecidas, porque Naamã ia ser consumido pela sua enfermidade. Mas uma jovenzinha muito nova, que servia na sua casa, em razão do exílio, sendo trazida do seu povo, da sua casa, e agora servindo como escrava na casa de Naamã, diz à sua senhora, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Israel, ele o curaria de sua lepra. E nós sabemos da história, Naamã vai procurar este homem de Deus, que vai dizer para ele, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser purificado. Ele mostra uma certa resistência, depois ele é convencido pelos seus soldados a mergulhar lá no Rio Jordão, faz os 7 mergulhos, tem a sua pele purificada, limpa como a pele de uma criança, diz o texto bíblico, e volta curado para a sua família, tem a sua sorte restaurada, é poupado da morte naquele momento, e não vai morrer por uma enfermidade que era incurável no seu tempo. Volta convencido de que o Deus de Israel é Deus de verdade, é Deus vivo, é Deus verdadeiro. Uma criança, um adolescente, como Davi era ainda, que nem podia participar dos exércitos de Saul, mas que enfrentou o gigante Golias, e que venceu essa batalha, em o nome do Senhor, fez a diferença no seu tempo, quando todo o exército fugia, ele foi aquele que encarou o guerreiro filisteu chamado Golias, fazendo a diferença no seu tempo, não importa quantos anos você tem,
Não importa se você acha que é cedo demais, ou que já é tarde demais, ou que você agora não pode porque tem compromisso demais. Tem todo um calendário seu, uma agenda sua, uma lista de prioridades para o bem-estar da sua vida profissional, que você não pode deixar, não pode abandonar. Não importa o que a gente pensa, como é que a gente tem trabalhado a nossa vida, a nossa agenda. Deus é aquele que olha para nós, como olhou para Noé e disse: você vai fazer a diferença na sua época, no seu tempo. Vai ser através de você. Como Jesus, quando quis alimentar uma multidão e não tinha nada para oferecer, recebeu das mãos de um garoto pães e peixes. Abençoou a merenda, o recurso que aquele menino trouxe, mandou servir o povo, e uma multidão se alimentou com fartura de pães e de peixes, e ainda sobrou pães para serem guardados, para um outro momento, para uma outra necessidade. Agir de Deus para fazer a diferença a partir da sua vida, em qualquer época. Deus quer fazer a diferença e pode fazer e vai fazer a partir daqueles que confiam nele e que se voltam para ele e que zelam pelos princípios, pelos valores que Deus estabelece. Não importa a idade, importa sim a nossa confiança e obediência no Senhor. Palavras então que nos incentivam a fazer a diferença. Noé chegou para nós como um grande herói de fé, marcado especialmente por poder fazer a diferença sozinho no seu tempo, uma pessoa só. Foi um instrumento de Deus para realizar tanta coisa, para gerar tanto benefício, para promover tanta bênção, para estabelecer tanta vontade de Deus. E aí ele nos dá as palavras assim: não tenha medo. Se você, ou não tenha medo de se levantar na multidão. Às vezes você pensa assim: mas sou só eu, a multidão toda é contrária, todo mundo pensa diferente, todo mundo quer o diferente, todo mundo escolhe o diferente, todo mundo fala aqui de maneira diferente. Eu vou levantar sozinho para contrariar essa gente toda, para enfrentar essa gente toda. Todo mundo aqui está com o coração corrompido, todo mundo aqui nesse ambiente de trabalho ou de estudo tem um jeito de ser, uma maneira de pensar. Só eu que sou cristão. Noé está dizendo para nós: não tenha medo de se levantar em meio à multidão, se você pensa, se você é o único diferente ali. É através de você que Deus vai fazer a diferença. Como fez com Noé, o único que Deus contemplou com integridade e justiça em meio à população, à civilização onde ele vivia. Não tenha medo de fazer algo que ninguém nunca fez. Alguém já tinha construído um barco tão grande? Alguém já tinha falado em algum momento de que as águas viriam e que haveriam de inundar a terra? Não, nunca ninguém tinha dito isso, até porque nunca tinha chovido. E agora ele fala que Deus vai trazer águas do céu, chuva, e que vai romper as nascentes da terra, e que as águas vão tomar toda a terra, e que a salvação do ser humano, dos animais, dessa criação de Deus, é entrar nesse grande barco que está até muito longe das águas. Às vezes nós temos medo, Quando Deus nos manda fazer algo que ninguém nunca fez. Quando Deus nos manda tomar um caminho, buscar uma saída, fazer uma escolha, proceder de alguma maneira que nós nunca tivemos possibilidade de fazer, ou nunca vemos ninguém fazer dessa forma. Nós falamos: o que é isso? Isso não, Senhor, ninguém nunca fez isso. Noé também nunca tinha feito, nunca tinha visto ninguém fazer. Mas na sua confiança no Senhor, no seu propósito de correr bem a sua carreira de fé, ele não teve medo
de fazer o que ninguém nunca tinha feito, mesmo sendo ridicularizado, sendo chamado de idiota, de gagá, de tolo. As palavras de Deus, e que nos vêm por meio da experiência de fé de Noé, nos diz: confie na palavra de Deus e obedeça, mesmo que seja algo que ninguém nunca fez, mesmo que soe um pouco estranho no meu ouvido, mesmo que me faça levantar como diferente de todos e de tudo. Se vem de Deus, obedeça a Deus. Se nos é revelado como querer do Senhor, vamos colocar aí a nossa mão, a nossa vida, o nosso tempo. Palavras que nos incentivam por parte de Noé, lembre-se, uma pessoa, uma só, pode fazer a diferença. Quando exercemos fé, quando confiamos no Senhor, quando nos lançamos nas mãos de Deus para que Ele tome a nossa vida como instrumento, nós podemos ser aqueles que fazem a diferença para abençoar gerações, para mudar o propósito, o costume, o restaurar da sorte na nossa época, no nosso tempo, para levar esperança para aquele coração que está no desespero, para aplacar a dor, o sofrimento do aflito, para dar o bom conselho e indicar uma direção segura para aquele que está perdido, para fazê-lo ver e reconhecer o Senhor na vida, na história, com a grandiosa salvação que Ele tem, que Ele nos dá em Cristo Jesus. Porque Cristo foi o único que, cumprindo o propósito de Deus, fez uma enorme diferença na história da humanidade, na história da nossa vida. Foi Ele, e Ele só. Ninguém mais poderia dar a vida, porque só havia um justo. Ninguém mais poderia verter sangue, porque só tinha um sangue puro. Ninguém mais poderia morrer em nosso lugar. Só o Filho unigênito do Pai, que veio, que consumou a sua obra em obediência, sozinho, Ele fez a diferença da nossa história aqui, fez a diferença da nossa história no porvir. Uma pessoa, porque há só um Senhor e Cristo, só um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, o homem. Como eu disse de manhã, o nosso exemplo maior vai ser sempre Cristo. Mas às vezes nós pensamos, mas também Ele era Deus, né? Mas como um tipo de Cristo nós temos Noé, que tendo limitações como a nossa, que cometendo pecado como eu cometo, você também, foi capaz de fazer a diferença no seu tempo. Uma pessoa pode. Eu quero desafiar você a fazer a diferença na sua família, no seu ambiente de trabalho, no convívio com os seus amigos, entendendo a proposta de Deus, o querer de Deus, a carreira que Deus lhe confia a correr, a fé que Ele te desafia a exercer, os princípios, o valor, a obediência que Ele espera que você dê a Ele, para que a partir da sua vida, outras vidas sejam abençoadas ou continuem a ser abençoadas na diferença que você faz, na pessoa diferente que você se torna, envolvidos pelos propósitos, pelo querer, pela vontade, pelos planos e projetos de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Depois o nosso grupo de louvor vai nos conduzir também num cântico aqui, nos lembrando da verdade da palavra de Deus, do revelar do Senhor através da criação, mas muito mais através do revelar da sua palavra à nossa vida. Mas se você tem sido desafiado numa missão, num papel que Deus lhe confiou, se tem sido difícil para você, se você acha que está sozinho, não vai dar conta, acredite, busque no Senhor força, para que Ele crie as possibilidades, para que você seja
aquela pessoa que vai fazer a diferença. Se você fizer a diferença na vida de mais uma pessoa esse ano, levando essa pessoa a conhecer um pouco mais do Senhor, já valeu a pena. Se você resistir às ciladas do maligno e vencê-lo, de maneira que ele fuja de vós, já vai fazer a diferença. Se no seu viver o nome de Deus for glorificado, nas situações, nas circunstâncias com as quais você se envolve, com as missões às quais você se dedica, com as ações e as reações que você tem, você já vai ter feito a diferença em favor da igreja, em favor do reino de Deus, no sustento da fé. Então o desafio para nós é: Senhor, dê-nos a possibilidade de, mesmo às vezes que sozinhos, longe dos nossos irmãos, exercendo a nossa fé fora dos portões do templo, façamos a diferença para a glória do Teu nome, para o cumprir do Teu propósito na nossa vida. É o que nós desejamos, é o que nós queremos. Porque quando servimos ao Senhor, sabemos que o nosso trabalho jamais será vão.